Ficou claro naquela sessão que o ministro das Relações Exteriores não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, fez muito somebody love, deu para ver que era uma pessoa que estava totalmente perdida, e boa parte do que a gente perguntava eram decisões que estavam sendo tomadas o contornando, né, por cima dele, e ele ficou numa posição muito desconfortável de vir aqui e defender coisas que claramente ele não sabia o que estava acontecendo. E por isso que a gente fez, acho que foi muito, muito fortuito essa audiência pública convocando o senhor, porque, ao que tudo indica, quem tem conhecimento sobre o que está acontecendo, que pode nos dar as respostas que nós tanto queremos, será o senhor. Durante a fala do senhor, o senhor disse assim que o Brasil hoje está sendo respeitado, ou voltou a ser respeitado. Olha, isso eu não sei de onde você tirou as informações para fazer tamanha declaração desconectada com a realidade, porque isso não é uma opinião da direita aqui do Brasil, não. Eu vou falar referente a centenas de artigos sendo publicados na imprensa internacional, preocupando com o viés que o Brasil está tomando nesses últimos 2 anos e meio. A forma como o Brasil tem se aliado apenas a ditaduras, a forma como o Brasil tem se aliado a terroristas, a forma como o Brasil tem adotado aqui as mesmas políticas totalitárias de ditaduras que assustam o mundo. Né? Foram várias, imprensa de esquerda muitas vezes, imprensa que normalmente tem um viés de esquerda nos Estados Unidos, na União Europeia, na Inglaterra, na França, na Espanha, Portugal, publicam artigos preocupando com o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, é de extrema importância essa audiência pública, porque nós estamos diante da autoridade que mais aconselha Lula a decisões, falas e política externa. E também porque todo mundo aqui reconhece que o Brasil está tomando um caminho muito estranho, muito preocupante, nos tornando um país sendo visto pelo mundo como um país aliado às piores ditaduras do mundo. Então, vamos lá. Eu separei aqui apenas alguns fatos para confirmar que o que eu estou falando não é uma opinião de alguém que tem uma posição no espectro político. Eu sou de direita, eu tenho uma posição consolidada, eu falo abertamente, mas vamos lá. Eu peguei aqui artigos da imprensa que normalmente é conhecida por ser uma imprensa de esquerda. Lula se reúne com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, naquele vídeo terrível onde ele fala que o Maduro é bonzinho. Ele faz questão de puxar o Maduro na frente das câmeras e dizer, olha, tá vendo? O Maduro é bonzinho. Nesse mesmo dia, seguranças do Maduro deram um murro numa jornalista brasileira. E eu não vi uma nota do Lula de repúdio a isso, eu não vi uma nota do senhor Celso Amorim ou do Mauro Vieira. Um ditador, narcotraficante, veio ao Brasil, segurança dele bate numa jornalista da Globo, se eu não me engano, e não houve nenhuma reação. Vamos lá. Na Venezuela, Celso Amorim diz acompanhar eleições sem incidentes e destaca a participação repressiva. Senhor Celso, o mundo inteiro, até presidente do Chile, que é um de extrema esquerda, reconhece que as eleições na Venezuela foram fraudadas. O mundo democrático, o mundo livre, se recusou a reconhecer o resultado das eleições na Venezuela, mas o Brasil não. O Brasil fez o maior somebody love, se evitou de todas as formas, inclusive o senhor foi chamado de amigo numa das falas do Maduro, onde ele usa o Brasil para confirmar que as eleições foram realmente eleições fidedignas. Ele usa o senhor e chama o senhor de amigo. Meu amigo Celso Amorim veio aqui, para demonstrar que tudo havia acontecido perfeitamente. Então essa situação da Venezuela escalou a tal ponto, onde agora ela é conhecida no mundo como não só uma ditadura, mas também que ajuda o narcotráfico internacional. E agora tem porta-aviões, destroyers e 4.000 membros do exército americano à beira da sua fronteira. E vamos ser sinceros, o Maduro não dura mais algumas semanas. Acredito que em horas, infelizmente, o senhor vai ter um amigo aniquilado por ser um narcotraficante, ditador, causador da miséria, né, que causou inclusive genocídio no seu próprio país, com milhares de pessoas que desapareceram, foram executadas em nome dessa tal democracia relativa. Eu dito isso porque o senhor chegou a mencionar sobre o genocídio na Palestina, mas eu nunca vejo ninguém da esquerda falar sobre o genocídio da Rússia na Ucrânia, o genocídio do Maduro no seu país, ou o genocídio causado por Fidel Castro, Che Guevara em Cuba. Parece que é o genocídio do bem, ou é a ditadura relativa, como é a nossa democracia? Bom, eu queria muito entender o posicionamento ideológico desse governo. Por isso eu trouxe essa imagem aqui. Eu não sei se o senhor reconhece essa imagem. O senhor consegue reconhecer? Você poderia levar para ele, por favor? Essa aqui é a imagem de um livro que o senhor escreveu um prefácio.
se eu não me engano, certo? Esse é um livro que defende o Hamas, ou o lado democrático do Hamas. E aí eu gostaria muito que, assim, eu acho que a gente precisa de uma explicação, porque é muito preocupante. Esse é um livro que foi escrito para defender o Hamas. Inclusive, esse cidadão que está aqui do lado é o Ismael Haniyeh, certo? Líder do Hamas, que recentemente foi executado. O mundo está um pouco melhor agora. Eu não sei se ele era amigo seu ou não, mas foi executado. Esse cidadão foi executado pelo fascistão do Donald Trump, um dos piores e mais sanguinários e demoníacos, diabólicos líderes de grupos terroristas que o mundo já viu. Foi executado recentemente. Por que eu estou falando e levantando essa capa? Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. Qual é o lado diplomático do Hamas? Cortar a cabeça de crianças? Estuprar mulheres e depois queimá-las vivas? Eu queria muito entender. Qual é o lado diplomático do Hamas? Imagina ter isso na história, na sua biografia, senhor. Aí nós estamos essa preocupação. Recentemente teve um evento lá na Rússia com os piores, mais sanguinários, psicopatas, ditadores do mundo, onde nenhum país democrático fez questão de mandar emissário. Mas o Brasil foi. O Brasil foi e participou desse evento. Depois teve um evento no Irã, que também só psicopata, ditador, sanguinário, assassino, vagabundo, cretino, compareceu, mas estava lá o Alckmin, ao lado, inclusive dessa pessoa que foi executada. Lá no Irã. Esse é o caminho que o Brasil está indo. Aí você fala, o Brasil está sendo respeitado. Bom, pode ser, mas depende de qual grupo o senhor esteja se referindo. Se for narcotraficantes, ditadores, assassinos, psicopatas, a pior escória da humanidade, eu acredito que o Brasil não só está sendo respeitado, mas ele está sendo celebrado. Em 2010, o senhor também defendeu o Irã na ONU. O Irã, que hoje é o maior fornecedor de armas, financiador de terroristas. A ONU tentou impor uma sanção em cima do Irã e o senhor defendeu o Irã. Então eu gostaria de entender isso. Aí tem mais matéria. Celso Amorim na contramão dos interesses nacionais para não comprar canhões do Israel. Estados Unidos não praticam diplomacia, disse Celso Amorim. Aí eu pergunto, diplomacia é o quê? É visitar ditador, narcotraficante? É fazer prefácio para terrorista? É dizer que um grupo terrorista é, na verdade, um partido político? O que é a diplomacia? Aí muitos se perguntam, mas os Estados Unidos não querem nos receber, os Estados Unidos fecharam as portas para nós. Eu fecharia. Eu não ia sentar para conversar com alguém que apoia terrorista. Eu não ia sentar para conversar com alguém onde esse cidadão aqui do Hamas gravou um vídeo de apoio a Lula e de agradecimento ao Lula. Ele gravou um vídeo agradecendo ao Lula. Olha. Gente, é porque a gente escuta tanta loucura nas nossas vidas, mas deixa isso assentar no seu sistema encefálico. O líder do Hamas grava um vídeo de agradecimento ao Lula. Aí os Estados Unidos quer colocar o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista porque eles estão lavando dinheiro do Hamas, do Hezbollah, do Houthis, de todos os grupos terroristas. O que o Lula faz? Manda emissário nos Estados Unidos para pedir para os Estados Unidos não fazer isso. Por favor, não coloque eles no grupo terrorista, não. Porque são eles que financiam os nossos candidatos, as nossas campanhas, são eles que nos ajudam, são eles que ajudam a treinar para a gente colocar a gente no Ministério Público, né, advogados. Se você acabar com o PCC e o Comando Vermelho, o que vai ser da esquerda? Quer dizer, está passando por um período ruim. Maduro, seu amigo, vai ser aniquilado, você sabe. Isso é questão de horas ou dias, vai ser executado. Nós tivemos agora na Bolívia uma eleição onde os dois candidatos que foram para o segundo turno são de direita. E um deles já falou claramente que vai se aliar aos Estados Unidos para combater o narcotráfico na Bolívia. Inclusive falou que o Brasil é o ponto de distribuição de toda a cocaína produzida na Bolívia. Falou agora, hoje de manhã. Então vai ficar difícil para a esquerda aqui, né, Farrur? Então assim, nós estamos preocupados. Essa sanção que veio dos Estados Unidos, essa tal Magnitsky, que o Flávio Dino quis inventar um trem para derrubar.
ela não sancionou apenas o Alexandre de Moraes, ela sancionou também 16 pessoas envolvidas com Hamas e Hezbollah que estão no Brasil. Peraí, nós temos 16 líderes do Hamas e Hezbollah no Brasil? E nós temos... E tem que ter os Estados Unidos vir fazer uma sanção contra essas pessoas? Por que está vindo tanta gente do Hezbollah e do Hamas para cá de repente? Eu queria muito entender. E por que eu não estou vendo pela justiça? O medo dos Estados Unidos fizeram parar com a perseguição do Uribe, né? Um assunto interessante. Então assim, e o antissemitismo que está crescendo no Brasil, né? O mundo inteiro já soltou essas matérias falando que o Brasil está com um nível crescente e preocupante de antissemitismo. Por que será? Será que é porque nós estamos recebendo gente do Hezbollah? O Brasil vai virar agora o berço dos corruptos, no caso, avião da FAB. Vai lá, pega a primeira-dama condenada por corrupção e traz para cá com o nosso dinheiro. Então aqui virou o paraíso dos corruptos. Mas parece que nós estamos virando também o paraíso dos terroristas. Por que será? O que aconteceu com o Brasil nesses últimos 2 anos e meio? Que de repente nós não somos apenas uma vergonha diante do mundo. Não é nem anão diplomático, nós somos inexistentes diplomáticos. O Lula teve o microfone da ONU cortado. Tipo assim, ninguém quer ouvir o que ele tem para falar. Nós recebemos um avião da Venezuela, um avião da Rússia sancionado. Por quê? Um avião que foi sancionado, sabe por quê, colegas? Porque ele leva armas para ditaduras, para grupos terroristas, volta com drogas. É um avião que ele existe única e exclusivamente para ajudar o terrorismo, ditadores. Ele pousou no Brasil, na maior tranquilidade. Será que ele veio trazer alguém ou levar alguém? Né? Eu gostaria muito de entender por que isso aconteceu. Então, olha, como meu tempo já está acabando, teria várias outras coisas para falar, como a COP virou uma vergonha internacional. Os países estão se recusando a vir para a COP, ministro. Olha que vergonha. A COP, que seria o trunfo do Lula para mostrar como ele é um líder internacional. Países estão se recusando a vir para cá. Não só pelos escândalos de corrupção, ou pelo desmatamento da Avenida Brasil na Amazônia para fazer a estrutura, mas porque não tem hotel, não tem nada. As pessoas estão falando, eu não vou. Primeira-dama do Peru que veio para cá, Lula xingando o Trump de nazista. Assim, vamos ser sinceros. O Brasil é hoje o pária internacional. E eu queria saber... Por que o senhor não fez nada para impedir que isso acontecesse? Ou se o senhor concorda com tudo isso que eu acabei de mencionar? Obrigado, deputado Gayer. Eu acho, nem diria de desagravo, porque ele não precisa disso, mas das referências negativas que alguns fizeram ao ministro Mauro Vieira. Se não negativas, pelo menos assim, derrogatórias, né? O ministro Mauro Vieira é um excelente diplomata. Ele foi um grande embaixador, foi embaixador em Buenos Aires, foi embaixador em Washington, foi embaixador na ONU, foi só no último governo que ele foi mandado para um país europeu, que não é tão próximo de nós, digamos assim, país da Europa Oriental. E foi ministro de Estado também no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu conheço, ele foi meu chefe de gabinete, uma vez formalmente mesmo, durante o governo Lula, e já tinha sido o meu chefe de gabinete meio informal, porque o chefe de gabinete que eu tinha era mais um intelectual, assim, que dava opiniões, como eu. Dava opiniões, mas que na hora de resolver o problema concreto, o Mauro Vieira era sempre necessário. Então, eu quero dizer, e essa não é uma opinião minha, não, essa é uma opinião do presidente da República. Porque se o presidente da República quisesse, ele poderia ter me convidado para ser ministro. Ele convidou o Mauro Vieira porque achou que ele era o mais adequado para o momento, e ele é mais adequado e tem sido um excelente ministro. Por exemplo, só para entrar numa questão, por exemplo, essas questões que dizem respeito a Itaipu, que foram levantadas pelo deputado Luiz Bragança, eu não sei nenhuma delas em detalhe. Eu acompanho, evidentemente, claro que é importante ter relações, não, já fiz isso no passado, ter relações com o Paraguai, mas a amplitude dos temas diplomáticos é muito grande. É muito grande. Então, na realidade, o presidente me manda cuidar de alguns assuntos, algumas crises, alguns temas, como foi o da Venezuela em determinado momento, por isso eu fui a Barbados, mas quem conduz a política externa sob orientação do presidente é o ministro Mauro Vieira. E sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. Não pode haver nenhuma dúvida. Talvez eu, pela minha idade, tenha mais liberdade de falar, um pouco menos cauteloso, e isso possa dar uma impressão falsa. Mas, obviamente, eu não posso concordar com nenhuma dessas questões.
E sempre, em todos os assuntos, a nossa coordenação tem sido perfeita. Eu, na realidade, me sinto conselheiro do presidente e conselheiro do Mauro também, porque eu tenho 63 anos de ligação com a vida diplomática. Né? Passei por vários governos, fui ministro do governo Itamar Franco, fui embaixador do presidente Fernando Henrique Cardoso, em postos cruciais. Então eu procuro defender o interesse do Brasil. Claro que a gente pode discordar, e é por isso que eu vou tentar dar algumas respostas aqui ao que foi falado. Não sei se vou... agradeço até os que se referiram da discordância com gentileza e respeito, que é como eu também pretendo tratar. Agora, eu vou responder algumas das questões que eu não sei se eu vou poder receber todas. Bom, com relação à Venezuela, eu já falei muito, mas o nosso objetivo aqui era tentar pacificar. Nós mantivemos um diálogo muito importante com o presidente Chávez. E graças ao... Aliás, não foi sozinho. O presidente Lula, quando propôs um grupo de amigos da Venezuela, ele propôs e foi imediatamente aceito por todos, inclusive pelos Estados Unidos. O Colin Powell, na época, eu fui a uma missão na OEA, ele deu uma entrevista coletiva comigo para ver se que aquela era a solução, porque o grupo de amigos foi o que permitiu que houvesse o referendo revocatório, enfim, uma longa história. Eu não estou dizendo que... Você não precisa concordar com todo mundo. Nós tínhamos uma boa relação com o Uribe, ele agora até está condenado por corrupção, mas ele era de extrema direita, de direita, vamos dizer, não sei se é extrema direita. Mas vinha aqui, cada vez que ele tinha um problema, ele não ia para Washington. Ele vinha ao Brasil, porque ele sabia quem podia conversar com o Chávez e ajudá-lo a resolver um problema lá na fronteira, ou do que ele dizia que era apoio às Farc, sei lá, era o Brasil, não era os Estados Unidos. Até hoje a gente ouve, às vezes ouve, digamos assim, em voz baixa, porque as pessoas têm muito medo de ser punidas, mas houve até de autoridades americanas que o único país que pode ajudar numa solução da Venezuela é o Brasil. Mesmo nos Estados Unidos tem duas linhas. Os Estados Unidos tem um enviado especial do presidente Trump negociar o petróleo lá, e troca prisioneiros ou outras questões, e vai um outro dizer que tem que praticamente invadir, não sei se usa essa palavra, mas enfim, que é colocar força militar. Então, não, essas questões da diplomacia não são questões simples, não são questões só como escolher um time de futebol. Então a gente tem que entender com quem a gente pode conversar. Aliás, o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, ele dizia uma frase que eu gosto muito, eu acho que é um grande ensinamento. É preciso a gente saber conversar com os adversários, com os amigos não precisa, tá? É só ir seguindo, fazendo e tal, vai tudo mais ou menos. Então eu acho que é preciso ter esse tipo de relação. E eu acho que a gente tem que ter esse tipo de relação. Houve uma referência à capa que eu escrevi ao Hamas, eu não sei se eu estava certo ou errado, mas naquele momento, em primeiro lugar, é o seguinte: a maioria da população na Palestina, incluindo na Cisjordânia, apoiava o Hamas. E aquilo era um processo um processo de negociação de paz. Como é que você poderia trazer esse processo para uma coisa mais importante, que era o reconhecimento do Estado de Israel? Era esse o nosso esforço. Então, como havia uma ala, aparentemente perdeu, mas aliás há muitas versões sobre também, digamos, a ação do 7 de outubro, né? A relação do 7 de outubro, e inclusive informações de inteligência que não foram levadas em conta. Mas o nosso objetivo era encontrar a paz. O governo da OTAN, como o da Turquia, tinha um representante do Hamas lá. Então você tem que conversar com seus adversários, você tem que conversar com aqueles com quem você discorda. E isso é válido para todos, a não ser quando chega uma situação extrema. Hoje em dia não há condições de conversar, obviamente. Mas também não há condições, praticamente, não estou comparando, cada um tem seu nível, com o atual governo israelense. Isso não é uma noção só do brasileiro. Os países europeus, progressivamente, como eu já disse aqui, não quero me repetir. Mas, enfim, alguém alegou aí, eu já me lembro, desculpem aí, eu mantive a lista, de que o Brasil não reconhece o Holocausto. Reconhece, obviamente que reconhece, deplora. O presidente Lula visitou o Holocausto, eu visitei, já tinha visitado antes, e visitou o Museu do Holocausto. Foi abrir aqui uma entidade também voltada para isso. A minha opinião é a opinião de muitos judeus, a não instrumentalização do antissemitismo. Michel German é uma pessoa totalmente respeitada, ninguém vai dizer que ele é, não sei, uma coisa que eu tenho que repudiar, mesmo não sendo da minha alçada, estava aqui
é a ideia de que o governo do presidente Lula pode ter sido financiado pelo narcotráfico. Isso aí eu tenho que repudiar, mesmo sendo um assunto fora, digamos assim, da minha alçada. Isso não tem condições. Então, nós temos procurado dialogar com todos. Eu digo que hoje em dia é muito difícil, mas não foi assim. Eu tive com o Ariel Sharon, pouco depois da retirada das... Estou me estendendo muito, você me fala, mas é porque... Pouco depois da retirada dos assentamentos em Gaza, foi uma conversa normal. Discordamos em muitos pontos, concordamos em outros, mas havia diálogo. Hoje em dia não há. Hoje em dia não há. Não é só o Brasil. Não é o Brasil, os países, crescentemente, países europeus, a Alemanha, que coloca isso como uma questão de Estado, diz que não vai vender armas que possam ser usadas em Gaza. Né? Sem falar em vários países que tomaram a decisão recente de Espanha, França, Eslovênia, Irlanda, não vou lembrar de todos, de reconhecer o governo palestino. Então, a nossa posição sempre foi uma posição pelo diálogo, sempre foi a favor do diálogo, sempre foi a favor do reconhecimento de dois Estados, vivendo em segurança um com o outro, e vizinhança, e de maneira viável. Essa sempre foi a nossa posição e não mudou. Alguém mencionou, um outro deputado, acho que não está aqui agora, mencionou o Irã. Nós não fizemos o acordo em 2010 por ser amiguinhos do Irã. Nós tínhamos uma relação até relativamente pequena com o Irã, até cresceu muito durante todos os governos, econômico, comercialmente, inclusive o último governo. Aquilo foi um pedido que nos foi feito pelo presidente Obama. Não sei se o senhor também fez essa pergunta. Posso fazer uma questão de ordem, presidente? Independente do relato o ministro pode finalizar a fala dele e depois Vossa Excelência faz a sua questão de ordem. Mas é exatamente sobre isso. Mas vamos deixar o ministro terminar o raciocínio e daí eu passo a palavra a Vossa Excelência. Enfim, acho que foi o deputado que falou antes do senhor. Mas de qualquer maneira, quer dizer, nós nunca fomos amiguinhos do Irã, amiguinhos no sentido de ficar defendendo o Irã. Nós defendemos, sim, uma solução pacífica para o programa nuclear iraniano. Eu estava com o presidente Lula na Itália em 2009, quando o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse assim, 3 frases, mais ou menos, né, que eu estou falando de cor, obviamente não anotei na hora, 3 frases. Eu estendi a minha mão e não foi correspondido. O programa nuclear iraniano é o mais grave problema de segurança atualmente no mundo. E eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Então, presidente, assim respondendo parte também a uma pergunta sua, nós temos que falar com outros estados. Volta ao Kofi Annan. Você não precisa falar com os amigos. Você pode, deve, é agradável. Mas você tem que falar com os diferentes, com os adversários, com todos. E na questão do Irã, não vou dizer que nós éramos adversários, mas nós estávamos ali a pedido dos Estados Unidos, e quando houve uma dúvida, o presidente Obama mandou uma carta, que depois eu fui obrigado a vazar, para impedir que prevalecesse mentira, mandou uma carta reiterando os pontos que ele queria que o Irã seguisse. E ele seguiu, surpreendentemente. Eu conheci a pessoa que eu acho que provavelmente escreveu a carta do Conselho de Segurança Nacional norte-americano. Eu falei, eu sei porque vocês escreveram a carta, porque vocês acharam que a gente ia e não ia conseguir. E aí vocês iam dizer, nem o Brasil e a Turquia, que é um país da OTAN, mas é um país mais... conseguiram. E portanto, teriam mais crédito para continuar sancionando o Irã. Bom, sobre os BRICS, eu não sei se entendi perfeitamente a natureza da questão, mas eu acho que alguém, não sei se foi o próprio deputado, falou que a diversificação era muito importante. Isso está ocorrendo. A mesma ação norte-americana há 25 anos atrás teria sido trágica para o Brasil. Não sei se essa vai ser ou não, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complexo mesmo, mas teria sido trágica, porque era 25% das nossas exportações iam para os Estados Unidos. Hoje são 12%. É ruim, é mau, e atinge os plantadores de manga na Bahia, atinge certamente outros agricultores na Paraíba, como foi mencionado aqui, atinge o setor de máquinas em São Paulo, atinge. E nós temos que encontrar soluções para isso. O governo está muito dedicado a isso. Claro que aí não é a minha tarefa principal, mas, obviamente, tento acompanhar e ajudar no que eu posso. Agora,
eu quero dizer uma coisa também que eu acho muito importante. Não é só uma questão de briga Brasil e Estados Unidos. Eu acho que o Brasil realmente é um caso singular, porque que eu saiba, o único em que abertamente é misturada a questão política com a questão de tarifa. Mais abertamente. Não estou dizendo que não haja outras motivações, mas é mais abertamente. Mas a própria ação inicial de aumentar tarifas, unilateralmente, decreta o fim da Organização Mundial de Comércio. E o Brasil, que aliás foi muito convencido pelos próprios Estados Unidos e União Europeia de que a gente devia ter um papel construtivo, e tivemos na criação da Organização Mundial de Comércio, que é a sucessora do GATT, que é, digamos, criada uma criação norte-americana, né? O fim do sistema multilateral de comércio vai causar mal ao mundo inteiro. E se nós lermos a ordem executiva, não essa última sobre o Brasil, em que o ex-presidente é mencionado várias vezes, num assunto que não devia ser, que era um assunto de natureza comercial, mas a ordem executiva, a primeira, ele fala, não, isso não é só o presidente, são os técnicos. Precisamos voltar ao sistema dos anos 30, o sistema do entre-guerras, que todos concordam que só contribuiu a aumentar a depressão, a aprofundar a Grande Depressão e, de certa maneira, contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que isso também é parte da nossa obrigação como cidadãos do mundo. Nós temos que defender o sistema multilateral. Nós não podemos dizer que o comércio internacional é só a lei do mais forte. Acho que nós não podemos aceitar isso. Agora, nós sempre procuramos negociar. Nunca houve nenhuma recusa. O ministro da Fazenda ligou para o secretário do Tesouro, marcou a ligação e foi tirada. Agora, foi cancelada por uma interferência externa. Então, não cabe a mim ficar fazendo julgamento sobre as pessoas. Mas não fomos nós que nos recusamos a conversar, de jeito nenhum. Agora, uma conversa presidencial tem que ser preparada. As coisas não começam com a conversa presidencial. A conversa presidencial é quando a coisa já está mais ou menos ajeitada, você tem que resolver alguns problemas. Pelo menos é assim na história. Da que eu conheço, da experiência que eu tive nesses 60 anos quase, ou mais, de diplomacia. Bom, eu já falei sobre a questão do Holocausto, concordo plenamente, só queria fazer um ponto. Não é uma organização internacional que tenha que vir ao Congresso, é uma instituição privada, e é uma instituição privada, então que o governo brasileiro passado aderiu, e como observador, e o nosso problema com o Instituto é a manipulação do conceito do antissemitismo. Aliás, essa não é uma opinião minha, é uma opinião de muitos intelectuais judeus, está na Declaração de Jerusalém de 21, e muito bem explicitada pelo professor Michel German, judeu ele próprio, professor de estudos judaicos. E eu tenho o maior respeito. Nós temos o presidente Lula, eu tenho o maior respeito. Então, isso não essa questão. Então, mas a manipulação do conceito é que não é possível. Você pode ser contra um Estado e não quer dizer que você seja contra uma etnia, uma cultura a quem nós tanto devemos, em todos os sentidos. Eu fui ministro da Defesa e eu visitei lá os mortos judeus que lutaram no Exército Brasileiro. Para o Brasil não tem isso. Não tem, felizmente. Itaipu já lhe disse que eu tenho limitações para responder. Eu acho que a nossa relação com o Paraguai é uma relação muito complexa, tem uma história psicológica como nenhuma outra, né? Foi a guerra que o Brasil veio e ocupou, teve um governador, então é uma relação que exige muito cuidado, mas eu tenho certeza que a maneira como o ministro Mauro conduz, sob a orientação do presidente Lula, é a melhor possível. Venezuela, bom, Barbados, nós fomos testemunhas na expectativa de poder ajudar que acontecesse. Eu estive no dia seguinte da eleição, eu acho que havia vários ex-ministros ou ex-presidentes e tal, mas na ativa eu era o único representante de um presidente diretamente para a eleição. Eu estive com o presidente Maduro, acompanhado pelo meu colega, e eu perguntei, mas as atas, presidente? E as atas? Depois de uma conversa longa, eu falei, e as atas? E ele disse, não, isso é uma questão de dias. Foi uma conversa. Como estávamos só nós dois e duas pessoas do lado dele, ele pode ter outra versão, não sei. Mas isso foi dito. O que acontece depois? Eu fui muito criticado, aliás, pela esquerda no Brasil, que queria que a gente reconhecesse.
Nós dissemos, nós reconhecemos estados e não governos. Vamos manter uma relação realista, uma relação que permita defender os nossos interesses, como estamos fazendo agora na tarifa que Vossa Excelência, que o presidente mencionou, mas para isso você tem que ter relações, você tem que ter um embaixador lá, você tem que ter alguém que possa falar. Houve um telefonema de alta autoridade do Brasil para o seu correspondente na Venezuela, mas só foi possível porque tinha embaixadora lá, aliás, de grande valor. Então, é essa a situação. O mundo realmente está passando por uma transição, mas eu acho que eu proporia que isso deixasse de ter problema, porque é muito complexo. Aliás, a questão de multipolaridade não é uma expressão da esquerda. Os franceses falam nisso, os franceses que eu digo até de direita, ou de centro, sei lá, né? Você pega um homem como Dominique de Villepin, que foi ministro do exterior da França no governo Chirac, ninguém vai dizer que o Chirac era de esquerda ou comunista, ele fala sempre de multipolaridade. Estou dando um exemplo que é uma pessoa que poderia falar de muitas outras. Marco Rubio disse esses dias. O Marco Rubio. É verdade. O Marco Rubio, você tem uma advertência. Olha, acabou o mundo unipolar, nós estamos no mundo multipolar. Essa questão é como você maneja isso. Não é fácil, não é simples. Nós não queríamos romper com os Estados Unidos, nós não tomamos uma ação hostil com os Estados Unidos. A 301, por exemplo, muita gente acha que talvez não devesse nem responder, porque aquilo é uma... Mas não, nós estamos fazendo uma coisa mais propícia ao diálogo que seja possível. Bom, eu não sei se eu paro. Só aqui as últimas colocações, eu mencionei a questão da... Não sei como é que é. Certamente há uma grande preocupação com a questão, entre outras, dos produtores de frutas, entre eles manga. Nós estamos procurando muitos outros mercados, aliás, o deputado mencionou isso, deputado, não só nos BRICS, não. O presidente foi ao Japão, foi ao Vietnã, vai estar convidado para a reunião da ASEAN, que é a mais importante, não tem nenhum país. Hoje em dia são todos países amicíssimos dos Estados Unidos, a maior parte deles, o Vietnã talvez até um dos mais amigos, não sei. Então não é um problema ideológico, eu acho que é uma questão prática. Os países têm que ter independência. Se você não tem soberania, se você não tem dignidade, aí acabou como país. Senhor presidente, comunicado importante. Só comunicar que a CPMI do INSS elegeu o senador Carlos Viana de Minas Gerais como presidente. Uma vitória robusta da oposição, 17 votos contra 14 do governista Omar Aziz, e o presidente eleito Carlos Viana acaba de nomear o deputado Alfredo Gaspar, da União, também apoiado pela oposição, para ser nosso relator. Vitória robusta da oposição, uma derrota acachapante para o governo e para o sistema. Obrigado pela informação, deputado. Essa é uma informação que é extremamente grave. Nós precisamos aqui discutir. E independente de qualquer coisa, presidente Felipe, quando você faz o acordo com os partidos e acontece isso, muita coisa tem que ser reformulada. Obrigado. Obrigado, deputado Flávio. Deputado Zucco, 3 minutos, mais 8 pela liderança da oposição. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Celso Amorim, agradeço a sua presença. Temos nessa comissão um trabalho muito responsável, ministro. E digo para o senhor que o ministro das Relações Exteriores desrespeitou por várias vezes esta casa, não vindo aqui. A sua presença ela é muito importante porque, como já foi dito por vários colegas, o senhor é o verdadeiro ministro das Relações Exteriores e, assim, a gente tem como expressar a nossa preocupação como cidadão. Nós estamos vendo, ministro, eu quero que o senhor entenda o pior momento da diplomacia brasileira. Não é dita pelo líder da oposição, por parlamentares. A imprensa já chamou o presidente Lula de nanico algumas vezes. O mundo está falando, inclusive, desta relação diplomática de forma muito preocupante. Eu falo para o senhor, elencando algo que o senhor poderia depois esclarecer.
É normal um presidente da República, um estadista, chamar um presidente de genocida, de fascista? Chamar o presidente Trump, uma nação que há séculos é parceira comercial, o senhor, como um diplomata de carreira, o senhor acha normal um presidente de uma nação ofender um presidente dos Estados Unidos? Tivemos recentemente a recepção de navios militares iranianos em portos brasileiros, mesmo sob protesto de países ocidentais. Qual é o recado que o senhor acha que passa? O senhor como um diplomata. Eu tenho amigos diplomatas, converso com eles. O recado é que a aproximação com regimes hostis ao Ocidente mina a confiança de parceiros comerciais. O senhor, como diplomata, como o senhor acha que um presidente dos Estados Unidos, onde tem o sistema dólar como moeda internacional, enxerga um presidente dizendo, criticando, ele vai querer criar o quê? Uma moeda do Brasil? Que seja a moeda internacional? Enfraquece o Brasil no mercado econômico global. O que o senhor acha? O que o senhor acredita que passa como imagem o presidente usar dinheiro público, pegando um avião da Força Aérea Brasileira, indo lá pegar uma ex-presidente condenada por corrupção? Esposa, né, do ex-presidente. Ex-primeira-dama. Corrupção. Passa o quê? Que este governo é tolerante a governos e lideranças envolvidas em escândalo. Continuando. Aproximação, a gente sempre fala, aproximação com Cuba, Venezuela, Nicarágua. Eu queria que o senhor também, eu veja que o senhor está anotando, por que que até hoje Cuba não pagou a dívida com o Brasil? 4 bilhões. Venezuela, cerca de 11 bilhões, aí envolvendo o Porto de Mariel, o metrô de Caracas. Eu vou fazer uma comparação para o senhor. O meu estado está quebrado. Rio Grande do Sul passou por uma enchente como nunca visto na história. Nós estamos passando necessidade, ministro. O senhor imagina se eu pudesse chegar agora para o Rio Grande do Sul e entregar 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais, que seja. E o que o governo Lula está fazendo em relação às dívidas? O Itamaraty, e a gente não pode criticar a instituição Itamaraty, mas quem está à frente, ele é reconhecido como uma diplomacia pragmática, mas está ideológica. Isso é muito ruim, ministro. O senhor não pode ter lado. O senhor não pode ser de esquerda, de direita, de centro. O presidente Lula não é mais sindicalista. Ele é um presidente de uma república. As declarações em relação à Ucrânia, em relação a Israel, gente, ele comparou Israel ao nazismo. Eu queria falar para Vossa Excelência, sinceramente, que não é chupando uma jabuticaba ou plantando uva que se inicia uma aproximação. Estima-se, ministro Celso Amorim, que mais de 100 mil empregos estão sendo perdidos. Só o meu estado do Rio Grande do Sul, no setor calçadista, a própria empresa Taurus,
que está querendo voltar para os Estados Unidos, ela tem lá uma filial, Madeira, bilhões de reais que vamos perder. O senhor acredita, de forma objetiva, que é fazendo vídeo para lacrar o presidente da República chupando jabuticaba, plantando uva e provocando o presidente de uma nação? O senhor acredita mesmo que não funcionou de nada a embaixada brasileira nos Estados Unidos, que o papel dos diplomatas são um desastre para imputar, junto com o marqueteiro ministro Sidônio, a culpa da taxação a um deputado federal, nosso grande líder Eduardo Bolsonaro? O senhor acredita ou o senhor participa nessa construção de narrativa? Porque daí é o seguinte, tem que demitir os diplomatas, tem que fechar a embaixada, tudo que eu falei aqui que o presidente Lula está fazendo ou está deixando de fazer, fazem com uma nação. E aqui, se eu não me engano, deputado Marcel Van Hatten, foram 37 nações que sofreram sanções do governo norte-americano. Qual é a única que resolveu chupar jabuticaba e plantar uva? A China, que tem a polarização com os Estados Unidos, sentou e dialogou, diminuiu a taxa. Países da União Europeia, mas por que que o Lula não pensa no Brasil e nos brasileiros? Todos sabemos que o Eduardo Bolsonaro está lá para falar dos abusos do Supremo Tribunal Federal, mas, logicamente, que o governo usa milhões de reais em publicidade para querer imputar a responsabilidade de um cara que está fazendo um trabalho muito importante, porque liberdade, ministro, e o senhor que já se pronunciou aqui algumas vezes, liberdade não é opção, é sobrevivência, principalmente para países comunistas. E exageram, não, mas o Brasil não vai virar uma Cuba, uma Venezuela. Mas como não? O senhor viu o presidente da Ucrânia dando entrevista? Diga com quem andas que direi quem tu és. Então, eu queria falar para Vossa Excelência, com todo respeito, que para mim a diplomacia é uma carreira extremamente importante. A diplomacia, o Itamaraty é uma instituição que eu respeito muito. Mas, sinceramente, se tem um responsável, ou alguns responsáveis por quebrar o nosso país, sim, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a sua diplomacia nanica. E o senhor pode ter certeza que não é a história que vai cobrar. Aqui na frente. Porque enquanto ele não parar de gastar dinheiro com viagens luxuosas e também gastar dinheiro com uma viagem por Estados Unidos, sentar e dialogar, quem vai sofrer, ministro, não é o senhor que tem um belo de um salário, não sou eu que tenho um belo do salário, quem vai sofrer é o cidadão comum, é a dona Maria, é o senhor Pedro, que vão perder o emprego, que não vão ter o que comer, enquanto um irresponsável de um chefe de Estado está fazendo uma diplomacia, ou melhor, não está fazendo diplomacia no momento mais delicado da história do país. Não estou falando aqui que a gente não... Inclusive, todos nós somos contra a taxação, que fique bem claro. Todos nós, direita, esquerda, centro. Agora, se o senhor não orientar o seu presidente para que ele tenha a humildade de pegar um telefone, que gastar dinheiro com viagem ele gasta, mas se ele não, que ele ligue e não mande recado, marque uma audiência e vá lá negociar. Porque pode ter certeza, ministro, se são 100 mil pessoas que vão perder o emprego agora, se são cerca de 30 bilhões já de prejuízo, cada dia aumenta essa conta. E nós teremos um retrato de um país acabado em função do governo de Vossa Excelência. Era isso, senhor presidente. Eu vou passar a palavra ao ministro Celso Amorim para que ele possa responder os questionamentos e já vou deixar registrado que após o ministro responder os questionamentos, nós vamos suspender por 5 minutos para que o ministro possa ir ao banheiro. No retorno, nós vamos ouvir, não apenas o ministro, eu também estou precisando, que fique claro. E depois, no retorno, nós iremos ouvir de imediato o deputado Arlindo Chinaglia,
depois o deputado Marcel Van Hatten, deputado Elton Welter, deputado Rui Falcão. Então, com a palavra o ministro Celso Amorim. Isso é depois, no terceiro bloco. Presidente, eu acho que muitas das perguntas que foram feitas, várias das perguntas que foram feitas mais recentemente, já tinham sido respondidas antes. Não tenho nenhum problema aqui de repetir, mas é apenas prolongar a sessão. Por exemplo, na questão de qual é o meu papel dentro do governo, eu comecei por isso. Aliás, talvez possa até mandar um texto escrito para o deputado que se referiu a isso. As questões de política interna, eu vou deixar os meus colegas e amigos tratarem, porque eu não vou entrar nessa questão, porque eu acho que compreendo que Vossas Excelências queiram falar, eu ouço, mas eu não vou ficar dando resposta, porque não me cabe. Não me cabe. Eu posso, digamos, fazer comentários específicos sobre questões específicas. Uma das questões específicas é o prejuízo que está tendo, por exemplo, a indústria de calçados. Eu compreendo perfeitamente o que disse o deputado, até porque eu lidei muito com o problema de comércio, até a gente brincava às vezes que o Brasil, na realidade, não vende, o Brasil é comprado. Então, quer dizer, no sentido dos calçados que já são feitos para um mercado determinado, é difícil mesmo, não há a menor dúvida a respeito. E o que nós podemos fazer internamente é o que está se tentando fazer. Eu não sei dizer exatamente tudo, mas o esforço é muito grande com a participação de vários órgãos do governo. A minha participação nisso é marginal. Eu dou informações sobre como é a Organização Mundial de Comércio, como são as disputas lá. A Organização Mundial de Comércio está muito enfraquecida. No tempo nosso em que eu fui ministro do presidente Lula, nós ganhamos duas ações muito importantes, uma de algodão e outra do açúcar. Mas por que nós ganhamos? Porque nós nos empenhamos, evidentemente, mas também porque havia uma organização que julgava as questões multilaterais. O comércio era julgado de maneira, nada é totalmente imparcial, mas de maneira razoavelmente imparcial. E nós ganhamos. Ganhamos duas ações importantíssimas, uma contra os Estados Unidos e outra contra a União Europeia. E conseguimos negociar, não sei se tem alguém aqui do setor algodoeiro, um acordo que foi... Não fomos intransigentes também, aceitamos a proposta que foi feita, no açúcar foi muito importante em relação à Europa. Então, agora, o que acontece é que hoje a questão não há nenhuma recusa em negociar, pelo contrário. O ministro da Economia, um dos ministros mais importantes do Brasil, eu já disse isso várias vezes aqui, mas tem que dizer de novo, porque as pessoas não estavam, marcou a hora com o secretário do Tesouro, e essa hora foi desmarcada. Eu só sei os relatos de imprensa de como isso se passou. Os relatos de imprensa indicam alguma interferência, eu não posso falar sobre o que eu não sei, mas uma interferência no sentido que veio da Casa Branca de que desmarcar. Eu vou estar um pouquinho me repetindo. Não é que eu falte ao presidente Lula humildade para falar. Ele falou com vários. Hoje mesmo ele falou com o presidente Macron sobre um assunto de preocupação. Eu já ouvi aqui opiniões contraditórias, de modo que é impossível agradar todo mundo, nem é meu papel aqui agradar ninguém, tentar esclarecer, sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que nós achamos estrategicamente importante, independentemente do que possa acontecer, às vezes é difícil com um setor ou outro, você tem que compensar. Eu vejo aqui as pessoas defendendo e preocupadas com o Mercosul. Eu, no governo Itamar Franco, participei diretamente, eu rubriquei o Tratado de Assunção como chefe do Departamento Econômico, depois eu assinei o Acordo de Ouro Preto já no governo do Itamar Franco, e continuamos trabalhando, e o comércio do Brasil com o Mercosul aumentou enormemente, parou por outras razões, eu não vou entrar nisso, mas aumentou enormemente nos anos do presidente Lula. Eu tinha até aqui uma cifra, mas eu não vou cansar as pessoas com estatística. Então eu acho que o nosso interesse é esse. Agora, a questão que está colocada, que torna muito difícil, aqui a questão, eu já disse aqui, mas estou repetindo, a carta em que o presidente Trump comunicou não só o tarifaço geral de 10%, que também é absurdo, porque é uma quebra absoluta das normas internacionais de comércio, mas a segunda fase do tarifaço, a carta dela
ela coloca 2 condicionamentos políticos. Então, não é difícil, pena que o deputado não me esteja ouvindo, porque eu estou tentando responder. É muito difícil pegar no telefone e dizer assim, nós respeitamos a independência do judiciário. Eu não vou nem entrar no mérito, eu concordo, mas eu não vou entrar no mérito. A gente respeita as decisões do judiciário. Então, quando se coloca uma das notas que a embaixada americana soltou aqui, na realidade é a reprodução de um tweet de lá, mas ele diz que é automático. A gente foi chamado, o Itamaraty, não por mim, né? O Itamaraty chamou, reclamou e disse, não, mas eu sou obrigado a reproduzir tudo que sai lá. Ela tenta até colocar tudo, até dar a entender que é tudo com o ministro Supremo. Não é nosso... Esse ministro Supremo foi legalmente escolhido, indicado pelo presidente da República, aliás, pelo presidente que sucedeu a presidenta Dilma Rousseff, está lá porque o Congresso aprovou, o Senado aprovou, e ele está exercendo a sua função. Não posso negar, isso é inegociável. Eu não tenho como chegar, eu ou o presidente Lula não pode chegar. Você pode gostar ou não gostar, mas como é que eu vou negociar? Como é que o presidente Lula vai negociar isso? Isso não é negociável. Isso não é negociável. É a separação de poderes, é o respeito. Não tem condição, não tem nem condição nem autoridade para fazer isso. Então não é uma questão de humildade. Quer dizer, ele teria humildade de discutir. Se fosse uma questão de discutir, é 10%, é 15%, é 20%, nós também vamos... É diferente. Já fez isso inúmeras vezes, eu vi ele fazer. Ele hoje estava conversando com o presidente Macron para ver se a gente consegue chegar a um acordo, para ver se a França assina um acordo da União Europeia, que seria importante no mundo de hoje, nesse mundo que está esfacelado. Não é só aqui, não, está todo mundo esfacelado. Então, não foi porque, por dizer, a relação com a China é muito diferente da relação com o Brasil. A China, muito poderosa, e eles sentiram que também não podem brigar com a China sem ter prejuízo. Com o Brasil, há uma colocação de natureza política, eu não vou entrar no mérito, mas ela é outro tipo de discussão, que o presidente da República não pode, não deve atuar. Eu acho que essa é a dificuldade maior, deputado, porque eu acho que o problema é esse. Se fosse uma questão de negociar, se digamos assim, dar uma, sei lá, não vou entrar num produto específico, senão alguém vai reclamar, mas se é para negociar uma tarifa nossa, de algum lugar que ele queira, é diferente. Agora, eu não vou negociar, não tem como negociar, não deve negociar, independentemente do que eu acho, a posição do ministro do Supremo Tribunal. Então, isso aí não compete a nós, não temos competência, não é isso e não compete ao presidente, o presidente não fará isso. Não é por um conselho meu, não tem nem... Isso é uma coisa da integridade do país. No dia que o país permitir que uma autoridade estrangeira nomeie ou demita um ministro da sua Corte Suprema, pode esquecer, não é mais país. Não é mais país. E aí, sinceramente, o senhor não terá que me ouvir, porque haverá outra pessoa ocupando a minha função e outra pessoa... Então, eu acho que essa é a questão. Eu não quero discutir política interna, não é da minha competência, não vou entrar nisso, respeito as opiniões variadas, conheço pessoas, tenho amigos que têm opiniões variadas, mas isso não há como, é inegociável. A soberania do país é inegociável. A gente procura o que fazer. A gente procurou negociar o que é possível negociar. O ministro da Economia, que a autoridade mais alta quer para esse assunto? Falar com o secretário do Tesouro. Para começar, o vice-presidente da República teve contatos vários com o ministro do Comércio, com o secretário do Comércio americano. Eles receberam ordem, obviamente, eu não vi essa ordem, mas é o que se deduz de não negociar. De não negociar com o Brasil, que o objetivo no Brasil é outro. Se é bom ou mal, não vou nem julgar. Claro que eu tenho a minha opinião, eu acho péssimo, mas de qualquer maneira, eles não desejam, não há desejo de negociar. Nunca tivemos uma situação semelhante. Eu atravessei como diplomata o governo militar, vi na época do governo Geisel o Brasil fazer o acordo com a Alemanha, que foi lembrado aqui, os Estados Unidos não gostou, o Brasil acabou com o acordo militar na época com os Estados Unidos, mas nunca vi esse nível de desrespeito e de intromissão. Eu acho que isso, sinceramente, é uma opinião meio geral. Não sei especificamente o que eu ouvi, as principais... Um minutinho mais.
as principais... Não há ideologia. O presidente Lula teve uma excelente relação com o presidente Bush. O presidente Lula condenou a invasão do Iraque. Não fizemos a ALCA, que era um projeto que o presidente Bush queria levar adiante, e, apesar disso, tivemos excelente relação, porque não houve interferência. O presidente Bush veio 2 vezes ao Brasil durante o mandato do presidente Lula, botou o capacete da Petrobras, uma pessoa que da minha idade jamais imaginaria que poderia acontecer para ter uma cooperação em relação ao etanol. Então, não há nenhuma ideologia nisso. Há defesa do país e da consciência nacional. E eu acho que isso não se vende, não se troca, não se empresta, isso se defende. Obrigado, ministro. Então... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, ministro Celso Amorim, e todos chamam de ministro, inclusive pela carreira que Vossa Excelência tem pregressa de ministro de Estado de 3 presidentes da República, embaixador na missão brasileira em Nova York, embaixador em Londres, hoje chefe da assessoria especial da Presidência da República. E é por isso que todos aqui perguntam se Vossa Excelência não é o ministro de fato, enquanto Mauro Vieira seria apenas um ministro de Direito. Eu entendo isso um pouco de outra forma, acho até para Vossa Excelência, pela carreira já construída, talvez ser ministro de Estado agora seria algo menor, algo que, enfim, ficaria aquém das suas pretensões de estar próximo do presidente da República, no Palácio do Planalto, e não precisar ficar lidando com as miudezas do dia a dia do Itamaraty, que passam desde o papel higiênico nas embaixadas, nos consulados, que muitas vezes falta, até as promoções feitas de forma, inclusive, muito, na minha opinião, arbitrárias, e precisaria haver uma reformulação generalizada ali dentro. Seria para o senhor algo menor. Mas até o Jardim Secreto de Bulimart, lá no Itamaraty, sabe que é Vossa Excelência quem decide a política externa do governo Lula. Todos sabem. O senhor sabe, mas é claro que aqui o senhor, até para tentar não diminuir ainda mais o ministro Mauro Vieira, que já deveria ter deixado esse cargo, porque, sinceramente, dá pena quando ele vem aqui falar, pelo tamanho, desconhecimento, inclusive, de muitas coisas que acontecem sob seu nariz. Aquilo que aconteceu na embaixada venezuelana, da Argentina na Venezuela, foi, assim, o pior exemplo que se poderia dar. Venezuelanos que lá estavam refugiados, 150 dias sem luz, usavam água da piscina, e o governo brasileiro não viu que os Estados Unidos fez uma operação para levá-los para território seguro, enquanto como refugiados poderiam ter sido levados à Argentina, por exemplo, mas o Brasil não se empenhou o suficiente para que seu amigo Maduro, seu amigo Celso Amorim, aliás, o senhor também é velho amigo do Putin, foi o que Lula disse recentemente lá na Rússia, o seu amigo ditador Maduro, providenciasse o salvo-conduto para essas pessoas. Então eu disse para o ministro Mauro Vieira que se lhe desse uma tartaruga para cuidar, ela fugia. Porque, infelizmente, é essa imagem que a diplomacia brasileira hoje tem aqui no mundo todo. E, lamentavelmente, sob sua condução, porque é sim Vossa Excelência quem decide a política externa brasileira. E aí eu nem sei se farei perguntas, presidente, porque aqui é muito mais um comentário generalizado, porque nós conhecemos o papel do ministro e o que ele tem feito para colocar o Brasil nessa lamentável situação de pária internacional, com o ministro da Suprema Corte sancionado e um país que não se importa em fazer as negociações comerciais que deve fazer. O senhor já disse lá atrás, no Wikileaks saiu lá nos idos dos anos 2008, se não me engano, que o senhor estava farto de tratar de comércio internacional, enfim. O senhor nunca gostou muito desse tema e tá bem, cada um tem sua área. Agora, talvez a única pergunta que eu devesse fazer ao senhor é se o senhor não recomendou ao Lula que atendesse à vontade, eu diria até, do presidente Trump de falar com o Lula, porque o senhor disse que ele não quer. O presidente Trump disse, com todas as letras, que está à disposição para falar com o Lula, mas até agora o Lula não falou. Na vez passada o senhor esteve aqui, eu perguntei Vossa Excelência se tinha orientado o Lula na crise diplomática com Israel a pedir desculpas ao povo por ter comparado
o que aconteceu pós-ataques terroristas do Hamas em território israelense, você teria dito a Lula para pedir desculpas pela comparação absurda com da reação de Israel a esses ataques, reação defensiva,